A Steyr é uma empresa realmente muito antiga. Eles estão em atividade desde 1864, parte de um conglomerado industrial no ramo metal mecânico, que era chamado Steyr Daimler Puch. E em 1888 começaram a produzir armas, e a partir daí eles começaram a se tornar conhecidos no segmento de eles são uma empresa austríaca, sempre foram fornecedores de equipamento para o exército austríaco barra austro-húngaro, e inclusive aqui no Brasil tem muito fuzil Steyr dessa primeira série deles, 86, 88 e 90, que se distinguem muito do Mauser porque eles são fuzis straight pull, em que você puxa o ferrolho reto para trás para acionar a ação. Você não tem que levantar o manípulo do ferrolho nem nada. Eles foram nessa toada de produzir fuzil de ferrolho e no início do século XX, ainda produzindo fuzis, eles embarcaram na febre do mercado de armas da época, que eram as pistolas semiautomáticas. Em 1907, a Steyr lança uma pistola, ficou conhecida como Rotsteyr, modelo 1907. Ela também é alimentada por stripper clip, que era uma tecnologia que a Steyr já dominava plenamente na época. E essa pistola tem um sistema de disparo por striker, então é uma striker fired, como o pessoal gosta de chamar isso. Aí na traseira da direita da foto tem o pórtico por onde você alimenta o carregador interno dela. E essa arma tem uma relação direta com o paradigma atual de mercado, um sistema em que o ciclo do ferrolho não deixava a arma completamente engatilhada. Ele engatilhava o striker parcialmente e a puxada do gatilho fazia o curso final do striker e depois liberava. Esse sistema de fogo foi copiado em 1980 pela Glock. E em 1912, eles lançam uma pistola que ficou conhecida como Steyr-Hahn, que quer dizer cão em alemão. O carregador continuava sendo interno, essa pistola foi usada em quantidades muito limitadas, também alimenta por stripper clip no carregador fixo, funciona belezinha essa arma, é bastante precisa, mas foi um dos projetos que não pegaram. Depois dessa pistola, a Steyr basicamente ficou sem produzir arma curta por coisa de 60, 70 anos. Eles foram começar a mexer com um projeto de pistola de novo no final dos anos 60, começando a trabalhar no que seria a Steyr GB, basicamente feita para participar do tender da Áustria, que foi em 1980, que escolheu a Glock, foi inscrita no trial da XM9 para substituir a Colt 1911. Também foi rejeitada, e apesar dela ter uma capacidade na época que só tinha um concorrente direto, que era a HKVP-70, a GB, por motivos quaisquer, acabou não fazendo sucesso no mercado civil policial, e a produção dela acabou em 88, talvez 89. Que a gente já tinha falado da GB anteriormente, e é o último corte do canal. Que foi a primeira pistola eliminada no tender do XM9. Daí, em 1998, 99, finalmente lança uma nova pistola. Chassi de plástico, alta capacidade. E é uma pistola que foi projetada pelo Wilhelm Lubitz. Ele é um engenheiro austríaco especializado em armas de fogo. Trabalhou na Glock. É uma relação profissional que tem alguma coisa de controvérsia. Você sabe quem conheceu o Wilhelm Lubitz em pessoa, né? O Tataina. Ele teve uma trajetória evolutiva de projetos no mundo das armas, que começou a participação dele em algum projeto da Glock, dizem as más línguas que foi na criação dos modelos de chassi grande, e aí ele passou por projetos diferentes, em locais diferentes, em empresas diferentes, e o primeiro desses foi justamente o Steyr modelo M, que começou com a Steyr M1, depois essa linha de produtos evoluiu e virou até a Steyr M9. Basicamente o projeto é dele. Na sequência ele foi trabalhar numa empresa chamada Caracal, nos Emirados Árabes Unidos, e criou a pistola Caracal. E depois disso ele foi para a Áustria de volta e abriu uma empresa própria, chamada BBTEX, que lançou um projeto novo dele com o nome de BB6. Foi lançada basicamente junto com a pandemia, acabou que não vendeu por motivos diversos, inclusive logísticos. Pouco tempo depois essa arma ressurgiu, só que aqui no Brasil, com o nome de Taurus TS9, que
tem o projeto básico da BB6, teve algumas alterações feitas pela empresa, conforme dito pelo Tatai na live dele aqui com a gente. Muitos antes se perguntar, porra, mas os caras se dão ao luxo de ficar 70 anos sem produzir uma pistola na vida, e qual é a grande mágica da Steyr, né? A Steyr Daimler, por a entidade industrial responsável por todos os produtos Steyr, conglomerado industrial que não fazia só arma. Eles se meteram no início do século XX a fazer carro. Eles faziam máquinas industriais. Eles faziam máquinas industriais também para o segmento de arma de fogo. Então tem máquinas Steyr em N fabricantes. A máquina de raiar cano, que martela a frio os canos, não sei o que a Imbel usa, é uma raiadora Steyr. Mas em termos de carro, eles têm alguns projetos deles ou que foram produzidos por eles que são significativos. O legendário Pinzgauer, que é um off-road 6x6. O Pinzgauer é produto deles, na sua versão ambulante. Esse é um Pinzgauer 4x4. Eles são a empresa que produzia o Mercedes-Benz Série G, que hoje é o prestigiosíssimo Jeepão da Mercedes. Eles foram quem produziu o Fiat Panda 4x4. O projeto do carro, propriamente dito, era do Giorgetto Giugiaro, mas a PUC estava envolvida porque foram eles que fizeram outro sistema de câmbio e tração. Eles faziam motocicleta também. Teve, inclusive, no Brasil, um concorrente da Mobilete, que era vendido aqui como PUC. E depois eles trouxeram, acho que uma moto de 125 cilindradas, motor acho que era 2 tempos, e tinha uma vocação meio de trilha, assim. Essa diversificação de negócios dentro da Steyr Daimler Puch acabou que não dava muito destaque empresarial para a parte de armas deles. Mas isso não quer dizer que a Steyr estava parada com relação a armas de fogo. Eles não estavam fazendo pistolas, mas eles estavam fazendo fuzis. Nesse período todo, desde o início do século XX até os anos 80, eles fizeram esses montes de fuzis diferentes logo na virada do século XIX para o XX. Essa primeira fase de fuzis dele teve um auge em 1910, 1912, quando eles criaram uma versão produzida por eles do fuzil Mauser, que era o Steyr 1912, até que em meados dos 60 eles começam a trabalhar num fuzil de precisão para o exército austríaco. Isso culminou no lançamento de um fuzil que é o SSG-69, que é o Scharfschützgewehr. E aí já era um sistema inspirado, seguramente, no do Mauser, mas já tinha algumas diferenças ali em construção, em desenho e tal, que esse fuzil ficou simplesmente uma maravilha. Era preciso, ele era leve o suficiente, era o estado da arte. Ele já usava um negócio que na época não era muito comum ainda, que era uma coronha de polímero, já não era mais de madeira essa coronha. Fez um mega sucesso, foi adotado pela Áustria, vendeu para os exércitos de outros países. Funciona maravilhosamente. Ele tem um único ponto delicado, que é o carregador, que esse fuzil tinha uma ênfase tão grande em materiais novos que até o carregador era feito dessa fibra de vidro impregnada. Funcionava bem para a coronha, mas o carregador desgraçadamente sofria com isso, e quem ainda tem o carregador original não usa. Eles usam o carregador de fuzil posterior da Steyr, que com jeitinho funciona também. Esse é o carregador dele. Carregador rotativo, cheio das inovações aí, não só do projeto, mas também no material do qual ele era feito. E aí eles começaram a trabalhar com afinco num projeto que acabou adotado em 77 pelo exército austríaco e que basicamente, não vou dizer que revolucionou o mundo, mas que criou uma tendência, que era o fuzil Bullpup. Então em 77 a Steyr lança o AUG, que era o Armee Universal Gewehr, o fuzil universal de exército, semiautomático e automático, 223, Bullpup, quer dizer que ele tinha todo o sistema da arma, estava recuado em relação à coronha, então ele conseguiria manter um cano de 20 polegadas, mas ter um comprimento total muito menor. A intenção disso era que conseguissem eliminar duas armas, que seria o fuzil propriamente dito, e a submetralhadora. Então era o começo de um conceito que hoje está bastante propagado nos exércitos do mundo todo. Ele trazia umas inovações que, afora o próprio sistema Bullpup, eram uns troços que ninguém nunca tinha visto. Por exemplo, ele não tinha mira mecânica. A alça de transporte que tem aí, na realidade, é uma luneta de um aumento, fixa, tá ali, não sai da arma. Posteriormente, eles modificaram para sair. Na dianteira tem esse
pistol grip na vertical, mas isso aí pode ser dobrado para transporte e ou para ser usado como um fuste convencional. O AUG podia ser inclusive convertido para ejetar para o lado esquerdo ou para o lado direito, que requeria o armeiro, e passou a ser o assunto dos exércitos do mundo todo. Acabou sendo responsável por levar adiante projetos em outros países. Questionava-se muito se um fuzil nessa configuração seria viável para um exército. Esse tipo de projeto já estava em estudo na Inglaterra, já estava em estudo na França. Depois que a Áustria adotou esse fuzil, deslanchou o projeto na Inglaterra, tanto que foi o L-80. A França adotou o FAMAS, bastante tempo depois já, mas a China também lançou um fuzil bullpup e adotou. Depois veio o IMI Tavor. O Tavor, mal e mal, está em uso em Israel e ponto. Ninguém mais usa aquilo ainda. E está em linha basicamente até hoje, e foi sofrendo modificações e desenvolvimentos ao longo do tempo. Ele foi sofrendo upgrades de mira, ele teve versões 9mm desenvolvidas para ele também. Eu acho que é o bullpup de maior sucesso feito até hoje. Eles desenvolveram depois o Scout, que teve ainda input do Jeff Cooper no projeto, concepção e construção do próprio fuzil, e o Jeff Cooper ainda estava vivo quando o fuzil foi lançado. Aí o Scout, belíssimo fuzil, estava esse inteiro dentro das especificações do Cooper. Ele tem menos de 1 metro de comprimento, ele não pesa mais do que 3,3 kg e ele era em calibre 308 e 708 originalmente. Hoje o Scout ele já tem outros calibres populares, mas todos baseados em 308, né? Tem um em 223 Remington também, que não é baseado em 308, mas todos os outros são, ó. Não tem 243 Winchester, 708, 6000 Creedmoor. Bipé integrado, tem um porta-carregador extra embaixo da coronha, na parte de trás. Pô, show de bola. O Cooper segurando o Scout no lançamento. O Steyr Mannlicher, do nome da empresa, né? Ele se deve ao desenho de um fuzil Ferdinand Mannlicher, que é caracterizado por aquela coronha, conhecida pelo nome de Mannlicher, que é aquela coronha que vai até a ponta do cano. E, no fim, é um tipo de coronha que normalmente é chamado de full stock, mundialmente conhecida como coronha Mannlicher. Em linha até hoje, inclusive. Sim, é um charme essa coronha, né? É a identidade que eles criaram com isso, né? E hoje tem versões modernas, inclusive a monoblock, que é sensacional, né? Esse monoblock, um fuzil que a ação é integral ao cano. Não é um cano rosqueado numa ação, mas é ação e cano esculpidos a partir de um único pedaço de metal. O DMR-762. Aí já é um fuzil convencional, né? Não é coincidência ele ter esse shape e esse jeito. Fundamentalmente é um sistema E. E aí dá para ver o pistão de gás em cima, a mola recuperadora e o ferrolho com o carrier. Ele não é 100% fiel ao projeto do R-18, mas inspirado em 18. Agora sob nova direção. Viraram uma empresa independente do grupo Steyr-Daimler-Puch, 89, quando eles se transformaram em Steyr-Mannlicher GmbH. E agora em 2024 foram comprados pela RSBC Holding. Passados basicamente 25 anos do surgimento da série M deles, eles lançam uma nova arma, agora que eles estão embaixo do RSBC Holding, né, que é a dona da Arex também. Eles anunciaram uma nova linha de pistolas, que olhando por fora, elas são inspiradas fundamentalmente na P226 e são, em princípio, a Arex Alpha Uno, né, com a marca da Steyr. Eles estão com essas séries novas baseadas nas pistolas produzidas na Arex, né, que as novas são chamadas ATD, possivelmente AT de Áustria e D de Duty. E aí tem as ATC, que elas são Competition, modelo de 6 polegadas de cano e os dois modelos de 5 polegadas de cano, pronta para competição. E aí o segredo dessas novas pistolas Steyr desvendado, o pessoal que já estava por dentro, ó, Arex Eslovênia. E aí o próprio logotipo da Steyr no ferrolho e o cabo gravado Steyr. Essas pistolas, elas remetem diretamente ao projeto da Arex, que é a Arex Alpha. Para quem não está unindo o nome ao rosto, tá aí a carona da Arex Alpha. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Vamos ver se vir com o nome Steyr vai trazer alguma coisa além de apenas o nome, né?